A colonização de Três Barras está praticamente ligada à chegada da Companhia Lambert. A empresa norte-americana iniciou suas atividades oficialmente em 1910, trazendo consigo os americanos e os imigrantes europeus, que passaram a trabalhar na exploração da madeira. A antiga estação ferroviária era o principal meio de transporte da Lambert para dar escoamento da sua produção até os portos de Santos, Paranaguá e São Francisco do Sul. Além de servir a Lambert, a estação foi durante décadas o principal meio de transporte também dos três-barrenses, pois as notícias e as novidades chegavam pelo trem. Hoje, a estação abriga o Museu Municipal, onde está preservada um pouco da nossa história. A palavra Lambert é de origem inglesa e significa madeira. A Lambert não era apenas a grande indústria da madeira, mas a maior serraria da América do Sul. Três Barras, no início da sua existência, pertencia ao estado do Paraná. Após a Guerra do Contestado, passou a Santa Catarina, como distrito de Canoinhas. Aqui, nesta área onde está o campo de instrução Marechal Hermes, ficava a sede da Serraria Lambert. Transcorria o ano de 1908, quando o engenheiro Percival Farquhar, ao construir a ferrovia ligando São Paulo ao Rio Grande do Sul, encontrou nestas terras um grande tesouro, uma região muito rica em madeira de lei, pinheiros, imbuias, cedros, canelas e outras espécies em menor escala. Como parte do pagamento pela construção da ferrovia, Farquhar ganhou do governo federal uma faixa de 30 quilômetros, 15 quilômetros de cada lado, ao longo da estrada de ferro. Em ambos os lados, a terra era muito rica em madeira. Num período de 40 anos de atividades, a Lambert explorou a madeira da região, exportando para os Estados Unidos e África do Sul. Embuias como esta foram serradas em quantidades. Na sede da Lambert encontrava-se instalado os melhores recursos da época: hospital, cinema, estádio de futebol, fábrica de gelo, salão de baile, armazém, padarias e luz elétrica, pois na vila de Três Barras tudo vivia às escuras, luz elétrica e banheiros com água encanada somente na Lambert. O antigo escritório da Lambert hoje é o escritório do Campo de Instrução Marechal Hermes. Do imenso parque industrial que foi a Lambert, hoje praticamente nada mais resta. Ficaram apenas as lembranças através das fotografias e da memória das pessoas mais antigas que conviveram com a Lambert. Era justamente desde a serraria, porque a Lambert é sobre madeira, né? Então foi o nome que foi dado para a serraria, depois da construção da estrada de ferro, né? No momento, eu acho que na época foi um desenvolvimento muito grande para Três Barras, porque vieram imigrantes do mundo inteiro para cá, né? Aí por isso que nós temos todas essas raças que hoje temos aí, nessa diversidade de raças, né? Então vieram gente de todo lado, nós tínhamos tudo de bom e do melhor. Tudo que vinha era importado. Tinha o armazém lá, o armazém que fornecia a todos os funcionários, vinham só coisas importadas, coisas boas, coisas que os funcionários todos podiam adquirir, né? Meu pai até trabalhou anos e anos lá nesse armazém, porque o primeiro diretor foi o Vaimestre, né? Aí quando o Vaimestre teve que voltar para os Estados Unidos, então ele deixou para o Sherman Bishop, que eles eram 3 irmãos que vieram para cá: Sherman Bishop, o Jaime Bishop e o Ernesto Bishop, eram 3 irmãos. Aí quando o Sherman teve que voltar para os Estados Unidos, o seu Jaime, que é o meu sogro, que assumiu e ficou até quando foi encampada, né, pelo governo federal.
Aí depois tinha os americanos, vários americanos que moravam lá naquela parte lá que chamava-se Quadro. Então as casas eram feitas todas nos moldes americanos, onde tinha aquelas portas duplas que a gente vê nos filmes, que é a primeira porta, depois a porta com tela sempre, né? Tudo daqueles moldes. Mas naquele tempo a vida era muito boa. Todos tinham muitas regalias. Os chefões, naquele tempo não existia geladeira, mas aqui tinha fábrica de gelo. E os chefes tinham geladeiras de madeira. Toda manhã o funcionário levava uma placa de gelo que colocavam dentro. Até no museu tem uma geladeira daquelas, né? Então naquela parte de cima eles colocavam a placa de gelo ali em cima, né? E para o dia inteiro, todo dia eles levavam, substituíam, né? E sempre o pessoal daqui se dava bem com o pessoal, se entrosava muito bem com o pessoal lá do Quadro. Apesar que lá o pessoal que morava no Quadro, que eram os que trabalhavam na Lambert, todos que eram subchefe, era a elite da sociedade transbarrense, era o Quadro. Então você podia frequentar o cinema cada vez que vinha, né? Porque o cinema não era só os domingos, né? Que tinha. A fita chegava pelo trem, a gente ia lá até ver na plataforma se chegou o rolo de fita para ter cinema, né? Tinha sábado de noite e domingo que tinha os matinê, né? Aqueles filmes ainda que rodavam, daqui a pouco arrebentavam, acendia as luzes e depois todo mundo se assustava, os namorados largavam das mãos e Esta antiga locomotiva a vapor fazia os serviços internos da Lambert, transportando vagões carregados de tábuas beneficiadas até os ramais de escoamento da produção. Este cinema, construído pela Lambert, está entre os primeiros cinemas construídos em Santa Catarina. Durante décadas seguidas, foi o principal ponto de encontro e lazer da comunidade. Encerrou suas atividades no início dos anos 80. Eu lembro da minha infância, mas era ótimo, passava filme bom, até as 4h30. Filmes bons que passavam, sabe? Desembarque, embarque, sempre tinha aquele movimento. Ele parava aqueles 20 minutos, menos de meia hora, para o embarque e desembarque. Era a parada do trem às 11 horas. Muitos teatro bailado, ela mais de arte teatral, de coisas assim, de teatro, porque ela ia fazer curso, né? Ela sempre estava em curso de teatral, e ela fazia aqueles cursos bonitos das jovens, de todo mundo, sabe? Tinha aqueles teatro verdadeiro, ela era uma pessoa assim, uma artista teatral, porque ela fazia aquelas coisas bonitas, sabe? Era a única que tinha que 3 barras do teatro, a dona. E eu conheci tanta gente que era um funcionário da Lumber, conheci assim de passagem, que eles estavam sempre na vila fazendo compra. O das 7 era 3 apitos, 7 horas. 7h30, 2, 8 horas, 1. Que já entrava funcionar a Lumber, né? Os apitos da Lumber. Em 51 ainda apitava a Lumber. Daí lá era parte do quadro, né? Tinha o cinema. O cinema que funcionava toda a vida, né? Matinê para as crianças e o cinema. E tinha uma fogueira que da cipilhadeira queimava dia e noite. A gente comprava tabuinha, caradinha de tabuinha. Eu gostava de desenhar nas tabuinhas. Em 1940, a Lambert foi incorporada ao Patrimônio da União. Funcionou até fins de 1951, sob o comando dos coronéis militares. Em setembro de 1952, foi criado o Campo de Manobras do Exército, abrangendo todas as áreas deixadas pela Lambert. A Guerra do Contestado, que durou de 1912 até 1916, envolveu os estados de Paraná e Santa Catarina.
de certa forma atingiam a Lambert, que chegou a suspender suas atividades temporariamente, pois em Caçador e Calmon os jagunços atearam fogo nas serrarias da Lambert, cuja presença gerava revolta. Com o encerramento das atividades da Lambert, muitas famílias deixaram Três Barras, saindo em busca de trabalho em outras regiões. Foi em Curitiba que a maioria dessas famílias encontrou acolhida e ali se fixaram. Pobre Três Barras, antes próspera e movimentada, de repente ficou vazia, e nas matas, o vazio da natureza tão explorada. Toda a epopeia tem opiniões divididas. Com a Lambert também foi assim. Há quem se lembre da serraria com saudades de uma época áurea, de muitos encantos e entretenimento. Porém, para os mais críticos, a Lambert não passou de um gigante americano que serviu apenas para devastar a nossa riqueza natural. Esta estrada de ferro que cruza a cidade de Três Barras vai terminar em São Francisco do Sul. Ela é, na verdade, um ramal da ferrovia São Paulo a Rio Grande, partindo de União da Vitória. Por estes mesmos trilhos, a Lambert transportou a madeira retirada de nossas matas, gerou empregos, atraindo muitos imigrantes que para cá vieram em busca de um sonho, constituírem famílias e fizeram a nossa história.